Olá, boa tarde. Começa agora o Câmara Notícia desta terça-feira, 17 de setembro de 2024. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião através do WhatsApp da TV Câmara Campinas. Anote aí, 19 97829 3776. Entre em contato com a gente. Confira agora os destaques da edição de hoje. Câmara aprova projeto que prevê doação diária para a construção da Companhia da Polícia Militar. Eleições 2024. Seu local de votação pode ter mudado. Saiba como conferir onde deve votar este ano. E na sequência das 7 Maravilhas de Campinas, conheça as curiosidades do Parque Portugal. E mais, Prefeitura abre vagas para castração de cães e gatos na região da Vila Lemos. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, realiza hoje e amanhã o agendamento para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos dos tutores moradores na região da Vila Lemos. Então, sobre horários, quantas vagas estão disponíveis, a movimentação nesta manhã, eu vou acionar o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Eu estou aqui na Administração Regional 10, porque hoje é o primeiro dia do agendamento para a castração de cães e gatos aqui na região da Vila Lemos. E para explicar melhor sobre esse serviço, ao meu lado está a Adriana Molina, ela que é a coordenadora do programa de castração do DPBEA. Adriana, o agendamento começou hoje às 9 horas da manhã, é isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Isso mesmo, começou hoje às 9 da manhã, vai até às 16 horas. E como que está funcionando? O que os tutores precisam para fazer o agendamento? É só vir aqui na sede da AR10? Como que é? Isso, tem que ser morador aqui da região, né, da R10. O munícipe, eles precisam trazer o comprovante de residência e o CPF, e tem que ser maior de 18 anos. São quantas vagas disponíveis? São 1.000 vagas que a gente está disponibilizando aqui para a região. E existe um número limite de animais por tutor? Como que é? Não, a gente procura atender o animal que o tutor tem na casa, porque se fica um para trás, pode, né, ele vai continuar procriando, então aí a gente não consegue fazer esse controle. Adriana, você falou que são 1.000 vagas, né? Acabou, não tem mais? Como que é? Tem como expandir essas vagas? Não, são 1.000 vagas para a região. E normalmente é o suficiente, né? Porque como a gente faz um programa por região todo ano, então assim, a gente faz essas castrações, para o ano que vem a gente acaba voltando para a região e atendendo. Então assim, são 1.000 vagas para cada região. E quais os bairros daqui da região da Vila Lemos que vão ser atendidos? Então, entre os bairros estão Vila Lemos, Jardim Itatiaia, São Fernando, Alto da Nova Campinas, Proença e outros, né? É o que abrange a R10. E a importância desse serviço, Adriana? É o controle, né, da população de animais, evitar doenças, né, doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, crias indesejáveis, né, nas fêmeas o câncer de mama, piometra, entre outras, né, e o controle mesmo, né, da população de animais. E além da castração, também é feita uma microchipagem nos pets? Isso, tem a microchipagem. A prefeitura também fornece a medicação pós-cirurgia, né, para os animais que estão sendo castrados. Como que é? Vocês passam as orientações hoje? Como que funciona isso? Isso, hoje é passada a orientação de jejum, né, para o procedimento de castração. A gente entrega as orientações do pré-cirúrgico e do pós, mas no dia da castração tem o veterinário que passa todas as recomendações do procedimento pós-cirurgia, os cuidados. Adriana, e lembrando que hoje no agendamento da castração não precisa trazer o animalzinho, né? Não, é só o comprovante de residência e o CPF, carteirinha, tudo no dia da castração. E quando que vai acontecer realmente a castração? Tá. Da segunda-feira, dia 23, à sexta, dia 27. Próxima semana. E vai ser aqui na sede da R10? Como que vai ser? Vai ser aqui na R10 mesmo. E Adriana, e os procedimentos são feitos no castramóvel, que é um ônibus adaptado? Isso, são 2 ônibus.
Um ônibus faz a cirurgia, é o centro cirúrgico adaptado, tudo certinho. E o outro ônibus é o pós-cirúrgico, né, onde o animal vai se recuperar, vai fazer a limpeza da cirurgia e aplicação do microchip. Adriana, e é interessante no dia da castração, né, na semana que vem, os tutores trazerem os gatos nas gaiolas e os cachorros nas coleiras, né? Isso, muito importante. Pessoal, tem que trazer o gatinho na caixinha de transporte, verifica se a portinha está bem fechada, se precisar coloque um lacre, tá? Para não ter perigo de fugir. Os cães na coleira, se tiver algum animal, algum cachorro, pitbull, rottweiler, pastor alemão, essas raças, a gente recomenda trazer com a focinheira para não ter perigo de acontecer nenhum acidente. E além dessas dicas, o que o tutor precisa trazer no dia da castração? Então, no dia da castração não pode esquecer o jejum, que foi recomendado, trazer o animal na coleira, o cachorro na coleira, o gatinho na caixinha de transporte, os documentos e depois que castrar precisa fazer direitinho o pós-cirúrgico, tá? Com a roupinha ou o colar elisabetano. Lembrando que só podem passar pelo atendimento da castração o pessoal que fez o agendamento, né? Isso. Por isso que a gente faz o agendamento uma semana antes, tá? Dá tempo para a pessoa se preparar. No dia, a gente não consegue fazer encaixes. Por isso que é feito o agendamento prévio. Então, Adriana, só reforçando, então, hoje até às 4 horas da tarde, né? E amanhã, quais são os horários? Então, como a gente disponibiliza número de vagas, amanhã a gente atende as vagas que sobraram, tá? Normalmente, no primeiro dia, a gente agenda muito, às vezes quase todas as vagas. Então amanhã a gente vai estar agendando o restante das vagas. E mais informações é pelo portal do DPBEA, né? Isso, pelo portal Animal Campinas. É isso então, Adriana, muito obrigado e tenha uma boa tarde, viu? Obrigada. Mira, então só relembrando, o agendamento pode ser feito presencialmente aqui na Administração Regional 10, localizada na rua Amadeu Mendes, número 85, aqui na Vila Lemos. Volto com você aí no estúdio. Você em casa sabe como agir com esse tempo seco, como se proteger? Confira no Fica a Dica. São ações fáceis e a gente precisa tentar colocar isso na nossa rotina, né? Leva um cansaço excessivo, chega no final do dia a gente tá, né? Então a hidratação, né, é a principal coisa que pode ajudar a gente, porque a umidade do ar, a hora que tá reduzida, o ar acaba puxando mais a água do nosso corpo e aí a gente precisa se hidratar mais do que o normal, né? Mesmo no inverno a gente... Ainda mais o calor, agora também, né? Então a gente tem que se hidratar mais do que o habitual, de 2 a 3 litros de água por dia. Evitar exercícios nas horas aí, onde a gente tem um sol, um aumento da temperatura das 10 às 17. Evitar exercícios ao ar livre, né? Porque a umidade do ar e a poluição estão mais relacionadas ao ar livre. Então, se a gente conseguir evitar fazer a prática de exercícios ao ar livre, a gente vai evitar a poluição. Então, isso é importante. Umidificar o ar, principalmente à noite, na hora de dormir. O ideal é que a gente, antes de deitar, ligue o umidificador aí 2, 3 horas antes para deixar umidificado antes da gente deitar e não precisa manter a noite inteira umidificado, senão também em excesso pode ser ruim. Toalha molhada, né? A gente tem que lembrar de trocar um pouco mais frequência, né? E a bacia, com certeza do lado, principalmente da cama, próximo do local onde vai respirar. A gente mostra aqui no Câmara Notícia as 7 maravilhas de Campinas. Já apresentamos as curiosidades sobre a Estação Cultura e a Catedral Metropolitana, porque em 2007 a população campineira escolheu por votação em concurso realizado na internet as 7 maravilhas da cidade. E hoje é dia de falar do Parque Portugal. Olha, você conhece? Gente, é a Lagoa do Taquaral, um dos principais pontos turísticos do município.
E olha só, o complexo reúne uma grande variedade de espaços recreativos e culturais, além de uma diversa área verde, com espaços para piqueniques, playgrounds, caminhadas, corridas e muitas outras práticas esportivas. Confira. Você sabia que Campinas tem as 7 maravilhas da cidade? No quadro de hoje nós vamos conhecer a Lagoa do Taquaral, eleita pela população como a 3ª maravilha da cidade. A área, que foi transformada em parque na década de 70, é um dos mais importantes espaços de lazer da cidade de Campinas, localizado na Avenida Doutor Heitor Penteado. A caravela, um símbolo da Lagoa do Taquaral, tem 8,64 metros de altura e 6 velas de tecido com a cruz da Ordem de Cristo ao centro. Uma extensa área verde rodeia a lagoa. O local também é tradicionalmente utilizado para caminhadas e corridas. Entre os equipamentos esportivos estão o Ginásio de Esportes Alberto Jordano Ribeiro, o Balneário Municipal, uma pista de Cooper, pista de skate e patinação e 16 quadras poliesportivas. Estamos na Lagoa Isaura Teles Alves de Lima. Nome verdadeiro, todos conhecem como Parque Portugal ou Lagoa do Taquaral, mas esse nome foi uma homenagem que o Joaquim Bento Alves de Lima fez à sua esposa. A fazenda tinha o nome de Taquaral, que deu origem ao bairro também. Aqui é um dos 16 parques que já existe desde 1972. Tem vários atrativos, é o nosso cartão postal da cidade. Então tem as águas dançantes, tem a Caravela Anunciação, que é uma réplica que trouxe Pedro Álvares Cabral em terras brasileiras, que podemos visitar nos finais de semana gratuitamente. Tem pedalinho, tem o Museu do Esporte, fica localizado aqui também, a Concha Acústica, o Planetário, então são muitas as atrações. No dia 19 de outubro vai acontecer a Noite da Pizza do Braille. Toda a renda será revertida para o Centro Cultural Louis Braille de Campinas, ajudando aí nas atividades que promovem a inclusão e a acessibilidade. Saiba como já adquirir o seu convite. Olá, eu me chamo Bianca e falo aqui do Centro Cultural Louis Braille de Campinas. Hoje eu venho convidá-los para a nossa Noite da Pizza. Nosso tão esperado rodízio com mais de 30 sabores deliciosos de pizzas, dentre eles salgados e doces. Nosso evento ocorrerá no dia 19 de outubro, das 18 às 22 horas. Lembrando que os ingressos são vendidos antecipadamente, então entre em contato conosco via WhatsApp ou telefone e garanta já seu ingresso. O WhatsApp é 19 99722 8640 e o telefone 3252 6265. Entre em contato, aguardamos vocês. E a gente reforça que as reservas para os convites podem ser feitas pelo 19 99 722 8640. Vamos falar agora sobre as eleições municipais, porque dia 6 de outubro tem eleição em todo o país. E a gente lembra que em Campinas são mais de 800 mil eleitores aptos a votar. E aí, eleições municipais que, mesmo que você esteja acostumado sempre a votar no mesmo lugar, é importante saber que a Justiça Eleitoral pode mudar aí o local de votação. E para que você não seja pego de surpresa, saiba como consultar o seu local e garantir o voto.
O primeiro turno das eleições municipais neste ano está marcado para o dia 6 de outubro. E devido à proximidade, é importante que as mais de 884 mil pessoas que irão votar em Campinas consultem com antecedência o local de votação e da sessão eleitoral, já que o município conta com 7 zonas eleitorais distribuídas em 2.525 sessões eleitorais em 268 locais de votação. Os eleitores podem acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral pela internet ou consultar o local de votação pelo aplicativo para celular, o e-Título, como explica a chefe de cartório eleitoral, Egli Prado Vilhena. Existem 3 maneiras, uma pelo telefone, discando 148, e pela internet, acessando o site do TSE, na parte de serviços ao eleitor, existe a possibilidade de consulta do local de votação. E também pelo e-Título. No e-Título, se a pessoa baixar o e-Título no celular, ainda que ela não tenha biometria, vai constar o local de votação e a sessão onde ela vota. Os endereços de todos os locais de votação do estado de São Paulo e suas respectivas sessões eleitorais estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o endereço é tre-sp.jus.br. A chefe de cartório eleitoral ressalta que os eleitores chequem com antecedência o local de votação e a sessão eleitoral para evitar imprevistos. É importante lembrar que a urna ela está programada para funcionar nos horários determinados. A partir das 8 da manhã é possível habilitar o eleitor e a partir das 5 horas é feito o encerramento. Se a pessoa chegar atrasada até a porta da sessão, ela não vai ser habilitada para votar. Então é importante frisar que a pessoa tem que chegar até a porta da sessão até às 17 horas. E mais informações sobre as eleições de 2024 você encontra lá no site tre-sp.jus.br. Hora de falar das notícias do Legislativo, porque ontem nós tivemos reunião ordinária aqui na Câmara Municipal de Campinas e os vereadores aprovaram na noite de segunda-feira por unanimidade e em definitivo o projeto de lei que autoriza a doação de um imóvel do município localizado no bairro Casarão, próximo ao Shopping Iguatemi, para o estado de São Paulo. A proposta segue agora para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. A doação é de uma área de 4.500 metros quadrados, com valor de R$ 5.600.000 e foi solicitada pela Polícia Militar e atende a interesse público, uma vez que vai permitir que a sede da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar do Interior seja transferida para esse local. Hoje, ela ocupa o prédio que fica no Jardim Santa Genebra. Isso porque as atuais instalações se encontram em condições precárias de uso e com parte da estrutura comprometida. Confira também o resultado da votação de todos os projetos que nós temos aí. Inclusive, olha, nós temos uma proposta em que ela foi aí, na verdade, dos 8 projetos da pauta, um que não foi aprovado. Por quê? A Comissão de Educação e Esporte deu parecer contrário à matéria que instituía aqui no município o Dia do Capitalismo Humanista. E com isso, essa proposta será arquivada. O resultado completo lá no site www.campinas.sp.leg.br. Hora de falar de economia, porque olha só, a tarifa de luz subiu com a nova bandeira Patamar 1. Com isso, o Na Ponta do Lápis de hoje vai dar dicas de como você, aí de casa, pode fazer para economizar na conta de energia elétrica. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como economizar na conta da energia elétrica, já que o Brasil vive a seca mais severa da sua história recente e o custo da energia deve permanecer elevado nos próximos meses. Então, para ajudar as famílias a gastarem menos com as contas de luz, eu estou aqui com o José Augusto Ruas, coordenador do curso de Economia da Faculdade Facamp. Professor, a conta de energia elétrica representa um grande custo mensal para uma grande parte das famílias brasileiras, né?
Como que esse aumento pode impactar essas pessoas? É verdade, Rafael, nós estamos no período aqui de seca, né, como você mencionou, e esse é um período difícil, né, porque nós estamos justamente nesse momento em que a gente chama de bandeiras, né, e a bandeira vermelha do patamar 1, que sobe aqui um valor considerável na conta das pessoas, né, na possibilidade do consumo e na conta das pessoas, né, e pode impactar especialmente as famílias mais pobres, né, ou com salários, com rendas menores, em que ocupa uma parcela, como você mesmo mencionou, muito grande, né. A gente não sabe até quando vai essa bandeira, né, eventualmente se as chuvas melhoram, começa a chover um pouco mais, essa bandeira já pode retroceder. No fundo, ele é sempre uma expectativa de quanto vai chover, né? Mas o fato é que vai aumentar a conta desse mês, do próximo mês, e, obviamente, quem já está com o orçamento mais apertado, né, mesmo quem consome pouca energia, talvez precise pensar como reorganizar esse gasto. E aí, eu acho que para a gente começar a conversa, a gente precisa pensar o seguinte: é muito difícil economizar a conta de energia elétrica. Você sabe que dentro da teoria econômica, né, a gente discute, em geral, a teoria econômica diz o seguinte: olha, o preço da energia sobe e as pessoas vão consumir menos. É mais ou menos verdade, né, porque basicamente a gente consome energia elétrica na geladeira, consome energia elétrica nos nossos eletroeletrônicos em casa, para assistir uma televisão, que são coisas que, ou para carregar um celular, né? Então são coisas que são muito difíceis de reduzir. E o principal vilão, né, especialmente nas famílias de menor renda, é o chuveiro. É o chuveiro que, de fato, é o único que talvez dê para a gente reduzir um pouquinho, né, o tempo do chuveiro. Mas é muito chato ter que falar para as pessoas reduzirem o seu tempo de banho, né? Vamos combinar? Talvez seja uma das únicas coisas que a gente pode relaxar na vida, às vezes, é um banho bem tomado. E professor, então é interessante as pessoas entenderem o modelo das bandeiras tarifárias, porque agora a ANEEL colocou um ajuste que representa um custo adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Então a pessoa entender o que é isso antes dela consumir é interessante? Sim. A conta é sempre muito difícil, né? A gente até estava conversando um pouco antes aqui, né? São R$ 4,00 a mais para um consumo de 100 kW. No fundo, é muito difícil das pessoas fazerem essa conta e ela não sabe, de fato, o quanto vai aumentá-la no final, né? Mesmo eu ou mesmo outros economistas, ninguém fica fazendo essa conta. O que é importante, eu acho que as pessoas saibam, né? Se ela vê na internet, se ela receber informação sobre as bandeiras, que ela possa minimamente acender algum sinal de alerta. Então, são 3 bandeiras, né? A bandeira verde, que é a bandeira de estar tranquilo, a tarifa vai ficar no preço correto, vamos dizer assim. A bandeira amarela, que é um sinal de alerta, imagina o semáforo mesmo, né, do trânsito, é um sinal de alerta, ela sobe um pouquinho, mas é uma coisa bem pouca. E a bandeira vermelha é quando começa a subir os valores. Mas dentro da bandeira vermelha, adicionalmente, a gente tem ainda o patamar 1 e o patamar 2. O patamar 2 é, obviamente, o mais complicado, em que a conta sobe muito. Então, se você abrir a internet, um desses sites de jornal, ou se receber uma informação crível de um amigo, sempre fique muito atento com isso. Olha, estamos na bandeira 2, estamos na bandeira 1, vai subir a tarifa? Já começa a tentar imaginar se pode fazer alguma redução. Eu não quero reduzir no meu banho, eu não quero reduzir o meu consumo de energia elétrica, tranquilo, né? Mas talvez tenha que reduzir em algum outro lugar, reduzir um pouquinho na cervejinha, reduzir em algum outro gasto que você possa comprimir, né? Para poder pagar essa conta que vai vir lá 5, 10, 20, 25 reais mais caro num determinado mês. O que é importante que a gente saiba é que também a gente tem que ficar atento, porque isso é sempre uma questão de mês, né? Então, daqui a 2 meses, a bandeira pode estar amarela, se tiver um volume de chuvas adequado. Então, uma das principais dicas para reduzir esse consumo assim, é a pessoa fazer um planejamento, ver o quanto ela gasta de energia, ela ter esse controle para ver, aqui eu consigo economizar, aqui eu não consigo. Como que é, professor? Eu tenho uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas olharem quanto gasta uma família parecida com a dele, tá? Com a mesma quantidade de filhos, com a quantidade de eletrodomésticos e chuveiros parecida. Então olha, nossa, mas o meu primo, que tem uma família igual a minha, está gastando R$50 a menos do que eu na conta. Por quê? O que ele está fazendo de diferente? Isso é uma forma de você tentar economizar.
De novo, reduzir o consumo de energia elétrica é uma das coisas mais chatas que existem, porque em geral envolve o nosso conforto em casa. Eu sempre gosto de dizer isso, é muito difícil de recomendar para alguém diminuir o tempo que fica no ventilador, usar menos a fritadeira elétrica, que são coisas que são confortos nossos em casa. Mas se você não quer reduzir essa conta, talvez você precise reduzir em outra conta. Então, isso é um planejamento. Eu tenho que olhar onde eu estou gastando as coisas. Eu estou gastando um pouco mais aqui porque eu gosto de ter um banho prolongado? Não tem problema. Então eu vou reduzir algum outro gasto supérfluo que eu tenho. Eu mencionei a cervejinha, mas para alguns talvez a cervejinha não seja tão supérflua assim. Então eu vou reduzir em alguma outra conta de lazer, em alguma outra atividade que eu estou fazendo. Enfim, esse é o planejamento do orçamento, especialmente para quem está mais comprimido. Professor, você falou que um dos vilões é o chuveiro, né? Mas também tem a questão do ar-condicionado também, que consome muito, né? Sim. O ar-condicionado é talvez um dos vilões de consumo de energia mais intensos. Obviamente não é o tipo de equipamento que tem em todas as casas de brasileiros, né? Então, o que nós estamos falando aqui já é para famílias um pouco mais de classe média para cima, vamos dizer assim. Esse é um vilão. E o ar-condicionado tem uma coisa que tem uma tendência, tá? Que é deixar ligado. Gabriel, meu enteado, se você estiver vendo em casa, você sabe do que eu estou falando. Deixar o ar-condicionado ligado por muito tempo e fica lá e esquece da temperatura que está fora. Às vezes, por exemplo, nesses dias tem feito muito frio à noite e esquentado durante o dia. Então, de noite, abre a porta, deixa ventilar e deixa desligado o ar-condicionado. Durante o dia está muito calor, não tem como ficar, tem o ar-condicionado? Use o ar-condicionado com moderação, sempre fazendo esse arranjo. E se puder usar um ventilador, o consumo do ventilador é muito menor do que do ar-condicionado. Então, se você souber moderar isso e tiver um controle dessa temperatura, usar o ar-condicionado pode significar uma conta, às vezes, de R$100 no final do mês. Tá? Então, é de fato um vilão que tem que ficar muito atento. Professor, reduzir o tempo de frequência, né, de uso de alguns aparelhos eletrônicos. Esse é muito difícil dizer, e eu diria o seguinte, televisão, celular, são eletroeletrônicos que gastam pouca energia relativamente. Chuveiro, geladeira, ar-condicionado são os grandes vilões. Depois deles, eu diria que estão fritadeira elétrica, forno elétrico para quem tem. Esses são consumidores assim também bastante importantes. Os demais, em geral, consomem pouca energia relativamente. Então, se você usar 2 horas a menos por dia de televisão, a tua economia de energia não vai ser tão expressiva assim quanto você usar o chuveiro, sei lá, digamos, 20 minutos a menos no dia. Se tiver um banho bem prolongado, 20 minutos é bastante. Né? Mas eu quero dizer, não é aí que você vai economizar de verdade. Tá? Então, eu não diria para as pessoas ficarem se restringindo para esse consumo, ainda que, obviamente, tudo que for possível economizar, beleza. Se você puder fazer algumas trocas de lâmpadas, se você ainda tiver com lâmpadas de bulbo, ou mesmo algumas lâmpadas, se puder trocar por lâmpada de LED em alguns lugares que fica mais tempo ligado, pode gerar algum tipo de economia. Mas, de novo, é sempre um balanço confuso e difícil de fazer na conta, que é o seguinte: a conta aumentou agora, pode ser que no final do ano ela caia. Se eu fizer muito investimento agora, comprar um monte de lâmpada, no fundo eu estou economizando um pouco na energia, mas estou gastando mais aqui. E aí o planejamento do gasto tem que ser pensado assim: eu posso gastar mais agora, imaginando que eu vou gastar menos ao longo do tempo. O orçamento dos próximos meses vai ficar maior, mas ao longo do tempo eu equilibro um pouco. Isso é planejamento também. E a questão da energia solar, investir em energia solar, ajuda ou é a longo prazo, não é já de imediato? Esse é o mesmo raciocínio elevado à enésima potência, ao máximo, né? Por quê? Porque esse é um planejamento de fato. Tá? Se você vai introduzir um novo equipamento como esse, tem muitos tipos de serviços, tem várias formas de organizar, mas em geral envolve algum tipo de investimento inicial que você pode distribuir ao longo do tempo. Então, é como se você fizesse um gasto grande, um planejamento de um gasto enorme, para economizar um crescimento de uma conta aqui agora.
não faz sentido do ponto de vista financeiro. Agora, se você está planejando uma economia de gastos de longo prazo, pode fazer sentido. Aí depende da quantidade que você usa de energia elétrica, depende se essa energia que você está gerando ali, você pode economizar em algum outro ponto, né? Que é a coisa de energia distribuída, né? Então eu conheço pessoas, por exemplo, que tem lá placas na casa dele, o excesso que ele gera de energia, ele economiza numa conta num outro imóvel que ele tem. Então essas possibilidades, né, para as pessoas que querem planejar no longo prazo o seu gasto de energia, é sempre interessante. Na verdade, isso é um dos futuros da energia. Ainda não está 100% valendo, vamos dizer assim, mas a discussão que você tem em teoria econômica é essa. Daqui a algumas décadas, muito provavelmente, as casas vão ter muito mais placas solares, isso é mais eficiente, ambientalmente correto, mas no curto prazo, para o nosso problema de uma bandeira vermelha, talvez não seja necessariamente a melhor solução, ainda que talvez seja a hora de começar a planejar também. Professor, para a gente finalizar aqui, a conscientização e a mudança dos hábitos também são importantes, né? Sim. Eu estava conversando com uma aluna minha que trabalha, eu oriento trabalhos de conclusão de curso sobre o setor de energia. E estava contando para ela a história, né? Os alunos são mais jovens, né? Talvez você também, da época do apagão em 2001, que a gente foi forçado, né, no apagão em 2001 a fazer uma reorganização dos nossos gastos, das nossas lâmpadas, de cortar o chuveiro, né? É sempre uma possibilidade. Hoje eu diria para você que o Brasil já está muito mais eficiente no consumo doméstico do que estava algumas décadas atrás. Tem menos margem para cortar. Mas se você puder observar e ter essa possibilidade ainda, vale a pena, porque é R$50 aqui, é R$20 ali, é R$10 ali, e no final do ano você faz uma viagem para a praia. Então, esse planejamento da sua conta é importante. E aí eu volto naquela conta que eu fiz. É muito difícil a gente saber se está gastando mais ou menos se a gente não tiver um padrão. Então dá uma olhadinha, conversa com seus amigos, com as famílias, com os parentes e avalia bem se o seu gasto não está extraordinário. Professor, muito obrigado por todas essas dicas. Espero que o pessoal em casa tenha anotado tudo, né, para evitar gastar muito na conta de luz agora nesses próximos meses. É isso. E se precisar, vai tomar banho na casa do cunhado. Tô brincando. Valeu, meu abraço professor. a todos e todas. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação no nosso YouTube TV Câmara Campinas e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. A adoção de animais de estimação, além de um ato de solidariedade, é um ato de amor. Confira cães e gatos que estão à espera de um lar aqui em Campinas. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? Os protetores independentes têm vários animais esperando por um lar. Esse lindão é o Black. Ele tem 2 aninhos, é de porte médio, já está castrado e vacinado. Está saudável e prontinho para ganhar uma família definitiva. Ele é muito brincalhão, adora correr e convive muito bem com outros animais. É um verdadeiro bebezão. Se você se interessou, é só entrar em contato com a protetora pelo WhatsApp. E essa filhotinha de apenas 7 meses, parece até que usa meias brancas nas patinhas, não é mesmo? Ela foi resgatada das ruas, passou por consulta veterinária, já está vacinada e microchipada. Ela é muito amorosa e espera por uma adoção responsável. Para conhecê-la, é só entrar em contato com o número que está na tela. E olha a Mila, que charmosa, de laço e bandana. Ela é uma linda cachorrinha da raça Foxhound americano. Ela já está castrada, vacinada e adestrada. Tem personalidade dócil, independente, amorosa e leal. Para adotá-la, entre em contato com a protetora pelo WhatsApp. A Milka é toda vaidosa, adora um laço rosa. Essa cachorrinha foi resgatada há alguns meses e, apesar de tudo, tem muito amor para compartilhar
peculiar. A Milka é de porte médio e já está castrada. Ela também adora brincar. Para adotar, entre em contato com a protetora independente. Olha a cara de sapeca do Tonico. Ele tem aproximadamente 2 anos. É de porte grande, mas muito carinhoso e brincalhão. Esse cãozinho adora se divertir com outros animais e crianças. Ele já está vacinado e, se for adotado, a castração é garantida. Se interessou? Então entre em contato com o número que aparece na tela. A Catarina é uma cachorrinha bem dócil e carinhosa. Já está castrada e convive muito bem com outros animais. Ela adoraria compartilhar toda essa doçura com você. Para adotá-la, é só entrar em contato com a protetora independente. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. Prepara, que agora é hora de adotar a Anitta. Essa doguinha, nas cores preto e caramelo, foi resgatada recentemente no Residencial São José. No DPBEA, ela recebeu todos os cuidados. Foi castrada, vermifugada e teve as vacinas atualizadas. E em breve já pode ser adotada. A Ludmilla foi resgatada na porta de uma escola, no Residencial São José. Passou por castração, vermifugação, foi vacinada e recebeu muito carinho no DPBEA. Ela ainda parece um pouco assustada, mas é muito carinhosa, dócil e sociável. Hoje, ela só precisa de um lar acolhedor. O Kovu é esse gatão lindo e super dócil. Ele foi resgatado pelo SAMU Animal após ser atropelado e levado para o DPBEA, onde recebeu todo o tratamento para se recuperar. Ele também já está castrado, microchipado e vermifugado. Que tal dar uma chance para esse felino? Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. E hoje tem Guarani e Mirassol no Brinco de Ouro em jogo decisivo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que acontece a partir das 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Olha, e o Guarani chega ao duelo precisando urgentemente de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. A campanha irregular até aqui coloca o Bugre nas últimas posições da tabela, com apenas 21 pontos conquistados em 26 rodadas. A derrota de virada para o Paysandu no último sábado complicou ainda mais a situação do time, que busca encontrar um caminho para reagir na competição e evitar o rebaixamento. E já o Mirassol vive uma situação totalmente diferente do seu adversário. A equipe está na 3ª posição na tabela com 43 pontos e vem consolidando uma campanha que coloca firmemente na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro, mesmo após um empate sem gols contra o Amazonas na última rodada. O time de Mozart segue na zona de acesso e busca manter-se entre os 4 primeiros até o fim do campeonato. Gente, o dia amanheceu com bastante vento aqui em Campinas, porque eles sopram com intensidade moderada a forte ao longo do dia, com rajadas ocasionais na ordem de 50 km por hora. E a tendência para esta quarta-feira é o predomínio do sol, olha só, pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde. A possibilidade de pancadas de chuvas e eventuais trovoadas entre o meio-dia e começo da noite. As temperaturas ficam entre 15 a mínima e 28 graus a máxima. A expectativa até o final do mês é de chuvas mais regulares, sobretudo no próximo final de semana, embora haja indicativos de queda, não há indicativos, na verdade, de queda expressiva de temperaturas. E o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde a você. Continue na programação da TV Câmara Campinas.